o que é o ciclo da água, expliquei para vocês mais ou menos o que vai ser o nosso semestre, né, a professora Adriana já tinha feito um resumão do que vai ser o semestre para vocês, e eu dei só uma reforçada no que ela já tinha falado na quinta passada. Na sexta-feira contei o que vai ser o nosso semestre, inserindo quais são essas nossas duas disciplinas, ou como que elas vão estar presentes para vocês, tá? A parte de hidrologia, a gente vai ver tanto o conceito de hidrologia, quanto a aplicação na parte de drenagem urbana. A gente não vai ver o projeto inteiro de drenagem, mas a gente vai ver uma parte dele, tá? Projeto integrado vocês vão ter com a professora Adriana, né, professor 1 e 2 a professora Adriana, se eu não me engano, né, se eu não estou bagunçando as turmas aqui já, e com ela vocês vão ver a parte de esgoto, projeto de drenagem. Quem já conversou com ex-alunos nossos, né, que já fizeram esse módulo de águas, principalmente o rapaz lá que falou que o ex-chefe fez em 2018, provavelmente ele fez o projeto gigantesco, que era completo, aquele projeto integrado, né? Agora a gente deu uma reduzida na dificuldade e foi desmembrado, uma parte foi para hidrologia, está junto com hidrologia, e outra parte está no projeto integrado mesmo, tá? Se foi 2018, Daniel, que ele fez aquela planta de 20 hectares, né? Não, fique tranquilo, porque vai estar bem mais tranquilo do que era no passado, tá? Tá bem mais light o projeto. Por que colocaram 2 aulas de projeto? 2 aulas de projeto, porque a ideia é que vocês tenham também uma base para fazer a parte escrita, a parte do formato mesmo de um projeto, né? E quando com um professor só, a gente acaba não tendo tanto tempo para explorar isso, tá bom? Então, por isso que tá como 2 professores para projeto. Uma aula seria uma parte mais técnica, né, desenvolvimento do projeto mesmo, e a outra parte seria a parte mais estrutural do projeto, tá bom? Rodrigo que tinha perguntado. O material, para quem é primeiro dia que está aqui tendo contato comigo, o material, sempre eu vou colocar esse link lá, o PIN, para vocês entrarem pelo APA, aquele antigo Sala do Futuro, vocês entram por ali, tá? E sempre vai ter um link para vocês acessarem o material. Esse link vai remeter vocês para uma pasta do Google Drive. Esta pasta do Google Drive vai ter todo o material nosso do semestre. Então, a cada semana eu vou acrescentando um arquivo, caso, né, a gente não tenha já terminado um certo conteúdo, vai ter um arquivo novo, um conteúdo novo para a gente trabalhar. Nesse APA também, vocês vão falar, mas não precisa então depois entrar? No APA também, vocês vão ter link para o Google Drive, não, Google Forms, e o Google Forms é para vocês, as atividades que a gente vai ter no decorrer do semestre, tá? Então, a parte teórica, a gente vai fazer algumas atividades via Google Forms, como a gente já teve uma na semana passada, que acho que é Denise, né, a moça que tinha falado comigo lá no começo, se eu não me confundi nome, já estava aqui tirando dúvida, vou tirar essas dúvidas de vocês, e além das atividades via Google Forms, a gente vai ter, acho que são 3 ou 4 partes, agora eu já não lembro mais como é que estava, desse projetinho de drenagem dentro da nossa disciplina. Então, o mesmo grupo que vocês estão formando lá com a professora Adriana em projeto integrado, vocês vão fazer a parte do projetinho em paralelo aqui de drenagem, tá bom? Meu Deus, Fernanda, não, é a Adriana. A Adriana manja bem do que ela vai falar com vocês, fiquem tranquilos, tá bom? Atividade da semana passada tem como ser enviada ainda, ela tá aberta, não coloquei prazo para fechar a atividade ainda, tá bom? Podem fazer, mesmo quem chegou agora, quando vocês entrarem lá nesse APA, não só no dia da aula, vocês conseguem acessar esse material depois, até material dos outros semestres vocês conseguem acessar, tá? Então, clica lá no nome da disciplina, vai aparecer, aí vai ter o dia, né, então a aula de vocês foi não lembro que dia que foi, sexta-feira passada agora, calma aí que eu anotei.
Só não sei onde está o papel que eu anotei, mas tá dentro da minha pasta. Depois alguém me conta que dia que foi semana passada. Gente do céu, que zona que eu já tô fazendo. Nem começou o semestre direito. Aqui. Tá aqui, ó. Eu tô anotando tudo. Porque vocês viram que eu vou esquecer, né? Se eu não anotar. Isso, dia 19 do 2. Então, se vocês entrarem lá, dia 19 do 2, teve essa nossa primeira atividade. Então, vai estar lá, bonitinho, o link do Google Drive para vocês entrarem. Tá aberto ainda, não deixa para fazer de última hora, porque essas atividades eu faço de uma forma, então eu tenho um bloquinho de conteúdo, eu faço uma atividade no Google Forms, que é a forma da gente avaliar se vocês mesmos se avaliarem se realmente entendeu, se não entendeu, como que tá isso, tá? Então, vocês conseguem, que atividade? Eu acho que foi Bruno e o João perguntaram aqui, atividade referente à revisão, né? Então busquem lá. Referente àquela resuminho que eu fiz de topografia para vocês, porque se não todos, a grande maioria, tinha dito para mim que não tinha tido topografia, né? Então, eu fiz esse resumão e coloquei lá para vocês, tá bom? Essa atividade são 4 exercíciozinhos só, tá bom? Não, atividade no APA. O Drive são só os material de apoio, os arquivos de aula, tá? No Drive não tem como eu colocar o Forms para vocês resolverem, tá? Então, eu só consigo mandar o link para vocês. Aí eu mando via Ingrid, tá lá no coisa, como é que chama o negócio? No APA, da semana passada, tá? Você teve no primeiro semestre? Lembra, Jennifer, das coisas? Não... Quando você vê o que a gente precisa lá de topografia, você vai ver que é facinho, você vai lembrar sim, não precisa da parte mais complexa, não. Eu, tanto em hidrologia e em condutos forçados, a parte de topografia, a parte de FETRANS, eu só pego um tequinho, assim, e para vocês trabalharem. Então, vamos lá. Deixa eu ver o que o Fábio mandou aqui. E aí, assim, eu sei que vocês se ajudam aqui, vão mandando o link e tal, mas eu peço que vocês entrem lá também na página, no APA, gente, tá fugindo esse nome do APA da minha cabeça. Eu peço sempre, é esse material mesmo, o que o Fábio mandou, esse link. Eu peço para vocês entrarem no APA, por quê? Porque no APA, vocês conseguem avaliar a aula, tá? Então, o professor de BH só mandava slide. Não, vamos ver o que vocês lembram, se ficou com alguma dúvida, a gente vai conversar aqui agora, tá? Então, deixa eu só abrir aqui a minha página o Forms aqui, que aí eu vou começar a tirar dúvida, porque teve uma dúvida já da colega, eu acho que é Denise, tá aí ainda a moça que me fez pergunta lá no começo? Não, Karen, Denise. Ai, eu falei que eu sou ruim com o nome. Karen, gente, eu tô te chamando de Denise, você percebeu, né? Cada semestre eu preciso ter uma pessoa que eu erro o nome. Gente, de onde eu tirei Denise? Mas tudo bem. Eu lembrei o fato, né? Ó, vamos lá. A pergunta da Karen, já fala Denise de novo. A pergunta da Karen foi qual? A questão que fala sobre escala, né? Eu acabei não comentando isso com vocês lá na semana passada, mas é bastante, eu acho que é bem comum de vocês já terem ouvido essa questão de escala, né? Então fala que um terreno retangular está na escala de 1 para 500. É 500, né? Isso. 1 para 500. Possui dimensões gráficas de 23 centímetros e 19 centímetros. Então, o que vocês vão ter que fazer aqui, tá? Então, já tive situação, um aluno que primeiro fez a área para depois fazer a conversão com essa escala de 1 para 500. Então, o que vocês têm que fazer primeiro?
converter essas medidas lineares, porque essa escala que a gente tem é uma escala linear, não é uma escala de área, tá? Então, esses 23 centímetros e os 19 centímetros, vocês têm que primeiro converter para metro, para depois conseguir achar essa área em metros quadrados. Isso, Daniel, converter para metro, não metro quadrado ainda, tá? Então, um passinho atrás disso. O que que significa essa escala? Sempre que a gente tem um para tanto, vocês vão ter que fazer para cada 1 centímetro, né, uma unidade do desenho, eu tenho 500 unidades no real, tá? Então, vocês vão comparar como? Para cada, por exemplo, para cada 1 centímetro da figura, eu tenho 500 centímetros do real. 500 centímetros em metros dá quanto? 5 metros. Então, eu sei que cada centímetro da minha figura corresponde a 5 metros do meu terreno real. Então, primeiro vocês vão fazer essa conversão. 23 centímetros, quanto que vai dar em metros? Então, regrinha de 3. 1 centímetro está para 5 metros, assim como 23 centímetros está para uma medida X. Depois, a próxima medida. 1 centímetro está para 5 metros, assim como 19 centímetros está para uma outra medida Y. Achou esse valor de X, achou esse valor de Y, multiplique e vocês vão achar a área em metros quadrados. Beleza? O putz do Daniel é que ele achou primeiro a área e depois ele converteu? Karen, era isso que você tinha feito ou não? Não é Denise, não, né? Então você chegou no valor, provavelmente chegou no valor que não existe ali, né, Daniel? Manda a resposta de novo, tá bom? Até bateu? Cadê? Tá. Quem olhar, rever o exercício e falar, putz, fiz errado, refazer e deu outro valor, refaz e envia novamente. Eu considero o total que vale mais, tá? Vou explicar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou virar a câmera, que aí eu vou riscando, porque só esse deu aqui, riscando no ar com o meu pensamento, às vezes o meu pensamento não tá sendo tão explícito assim, então eu vou escrever, tá? Então, deixa eu virar a câmera. Aí vocês vão lá na boa vontade de ver a câmera tremida, né? A imagem tremida, cadê? Deixa eu ver o que eu tô mostrando para vocês. Caio, tá no APA da semana passada. Deixa eu virar um pouco aqui, vamos ver. Agora a gente reza para vocês conseguirem enxergar. Vou usar a cor mais escura aqui para tentar ajudar, tá bom? Então, ó, o exercício fala que a minha escala é 1 para 500. É isso aqui, né? 1 para 500. Meu Deus, vai cair o mundo, por se foi tudo que esse trovão tá trazendo. O que significa isso? 1 centímetro da figura é igual a 500 centímetros do real. Tá certo?
Na boa vontade tá dando para enxergar aqui, né? Tá. Tá tremido, João, por causa da conexão aqui da internet, tá? Do celular. Por isso que eu tô deixando só a câmera nele. É que eu já fiz alguns testes aqui, algumas tentativas e não rolou. Esses 500 centímetros, se eu quiser converter em metros, vai dar quanto? Isso aqui é igual a 5 metros, né? Então, a minha figura, que é um retângulo, eu tenho meus lados de que tamanho? Aqui eu tenho 19 centímetros, e aqui era 20, quanto? Cadê? Cadê o meu formas aqui? 23, tá, obrigada. E aqui eu tenho 23 centímetros. Antes de eu fazer esta multiplicação para eu achar a área, então eu preciso saber quais que são as medidas reais aqui. Então eu vou ter que fazer uma regrinha de 3 para achar aqui, ó, no meu desenho, no meu retângulo real, eu vou falar que eu tenho uma medida x daqui desse lado e uma medida y aqui embaixo. Então, antes de fazer a área, eu preciso achar o valor de x e y. Então, duas regrinhas de 3 aqui. Sempre fazendo que 1 centímetro da figura tem 5 metros do real. Então, vamos lá. 1 centímetro da figura equivale a 5 metros do real, assim como 19 centímetros da figura equivale a x. Quanto que vai dar isso aqui? Vou fazer a continha em cruz aqui da minha regra de 3. X é igual a 19 vezes 5, que dá quanto? 95? 95 o quê? 95 metros, né? Cuidado para não esquecer das unidades, porque senão a gente pode fazer uma baguncinha aqui no que a gente está fazendo. Agora eu vou fazer minha outra regrinha de 3 para achar o valor de y. Então, 1 centímetro da figura equivale a 5 metros do real, assim como 23 centímetros da figura equivale ao nosso valor y. Então, y vai ser 5 vezes 23, que dá 115 metros. 115 metros. Como o exercício está perguntando para a gente qual que é a área, então eu tenho que fazer a multiplicação desses dois termos, porque eu sei que a área de um retângulo é base vezes altura. Então, quanto que vai dar isso aqui? 10,9? Ó, hoje nem adianta tentar mostrar a calculadora que vocês não vão enxergar lufas aqui, né? Cuidado, porque a calculadora, vezes 95. A calculadora, a linguagem não em português e em inglês, a vírgula separa 1000 e ponto separa decimal, tá? Então tomem bastante cuidado que essa vírgula que tá aqui não é uma vírgula do decimal, 10,90 e pouco. Essa vírgula tá falando de 10.000, tá bom? Então é 10.925 metro vezes metro dá metros quadrados. Tá certo? Mas essa Cassiozinha, acho que até a calculadora do celular, deixa eu ver aqui. Acho que a calculadora do celular também dá com ponto. Ponte ou não, né, Gabriela? Tô que nem o seu preço aqui. É, a minha calculadora do celular, ela dá um ponto aqui, ó. Não sei se, deixa eu ver. A calculadora do celular tá dando pra enxergar, né?
A calculadora do celular, ela faz bonitinha. Um ponto. Sem ponto para mil, vírgula para decimal. Deixa eu ver se eu aproximar esse aqui, se vai dar para enxergar. Ah, que deu, ó. Estão vendo? 10,925 ponto esse monte de zero. Tem muita boa vontade, hein, Gabriela, para eles enxergarem isso. Tá? Mas aí vai muito de como que está configurada a calculadora de vocês, tá? É só tomar cuidado para não errar o que é separação de mil, o que é separação de decimal, tá? Tomem bastante cuidado com isso, porque já aconteceu com uma turma minha, na disciplina de saneamento, eu coloquei os dados de uma população de um bairro de Campinas e a menina fez a previsão de população que no final tinha 1,4 habitantes, tá? Então, cuidado com isso, que não era 1,4, era 1.000, né? 1.400 e alguma coisa. Então, na hora da pressa, né, a gente acaba deixando passar algumas coisas que seria meio óbvio, mas é na pressa, né? Tava numa prova, ela foi lá e tchuc, colocou, né? A sua Cassi coloca como ponto o separador de 1.000, Israel? Ah, então você já conseguiu mexer nela. É que eu não mexi nada de configuração. A única coisa que eu mexo é grau e radiano aqui. Tá bom? Dúvidas desse exercício? Como que você fez, Karen? Colocou o valor total da área e multiplicou 2 vezes o 5? Vezes 500 vezes 500? Ah, não, aí tá errado. Se vocês fossem fazer pelo... Esse aqui é o jeito mais simples, tá? Que não deu o valor, né, Karen? Ah, tá, deu centímetro quadrado, e aí se converteu para metro quadrado, é isso? Tá, então o que a Karen fez, tá certo também, ó. Ela pegou 19 vezes 23, que é o 437, vezes 500, vezes 500. Ela chegou aqui, ó. 109.250 centímetros quadrados. Como que a gente converte de centímetro quadrado para metro quadrado? Não é metro, decímetro e centímetro, que eu tinha mostrado para vocês lá nas conversões na quarta-feira? Eu sei que 1 metro são 100 centímetros. Se eu estou falando em área, que é metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, a gente anda de 2 em 2 zeros. Então, eu sei que 1 metro quadrado é igual a 10 a quarta centímetros quadrados. Então, para a gente fazer essa conversão aqui, eu vou ter que multiplicar por 10, fazendo essa regrinha de 3, multiplicar por 10 a menos 2. É isso? Agora eu já estou perdida aqui. Ai, que faltou 3 zeros aqui, né, gente?
vírgula e vírgula. Então, se eu andando aqui com as minhas casas decimais, ó, 1, 2, 3, 4, 10, 925 metros quadrados. Se lembrar de fazer essa multiplicação pelo 500 duas vezes, depois que achou a área da figura, essa área inicial aqui, tá certo. O que acontece é que, pelo menos a dúvida que tiveram já, em vez de multiplicar por 500 vezes 500 de novo, só fez uma vez. Tá bom? Era só essa dúvida, Karen? Então tá certo. Mais alguém tem alguma dúvida dessa lista da aula passada? Ninguém? Então tá certo. Tá meio borrada a imagem, mas vocês querem printar a tela ou não? Deu para entender tranquilo assim? Por aqui você entendeu, Elizabeth? Nessa primeira forma que eu expliquei? Então segue dessa forma aqui. Melhor. Oi? É melhor não. Já tem bastante informação, é melhor não inventar mais para a cabeça. Só vou tentando trazer outras formas, porque cada um tem uma linha de raciocínio. Prontinho, então? Na semana passada, eu quero saber até onde que a gente chegou. Quem pode me dizer? Coloco sim, Cristiane. Já ponho agora. Quando puder tirar, você avisa. Como assim o quê, João? Semana passada eu comecei a explicação com vocês, né? A gente começou a aula. 33, beleza, Fábio, obrigada. Deixa eu perguntar. Todo mundo que está aqui na sala conseguiu ver o que eu a folha aqui que eu tô filmando com o celular? Ou, ai, viu pequenininho ali do lado, não estou enxergando. Ai, como vocês são lindos, olha que maravilha. Nem preciso da minha folhinha que eu fiz de cola. Professor. Oi, quem está falando comigo? É o Kleber. Oi, Kleber. Eu estava olhando a matéria da aula anterior e lá tem a introdução. Se eu conseguir estudar aquela introdução, eu consigo resolver essas questões de relevo que a senhora passou. Consegue. A única que não tem um material, não falei nada na aula passada, foi isso que eu expliquei agora. Mas o resto das curvas de nível dá para ver sim. Tá bom, valeu. Imagina. Então, ó, deixa eu virar a câmera para mim aqui de novo, porque vocês já repararam que eu falo com a mão, né? Não tem descendência italiana, mas falo com a mão. Então, ó, o que eu vou fazer? Como tinha bastante gente que não estava semana passada, eu vou passar bem rapidinho os slides que a gente estava até chegar no 33, que é o que o Fábio falou pra gente, que é onde a gente chegou, tá? E aí, para quem estava aqui, vai relembrando, reavivando o que a gente viu. Para quem não estava, vai ser o primeiro contato, só falando um pouco mais rapidinho aqui, tudo que a gente já conversou, tá bom? Então, vamos lá. Mostrei para vocês aqui a parte do conteúdo previsto, contei para vocês tudo o que vai acontecer, né, que a gente começa definindo onde que a gente vai fazer o estudo,
né, onde que choveu, como que funciona, e depois a gente entra na parte de precipitação, quanto que vai infiltrar, para depois a gente trabalhar com essa parte do escoamento superficial, né, que a gente vai ficar mais interessante aqui para a gente fazer essa determinação das vazões máximas e mínimas, que aí, essas vazões máximas e mínimas que a gente usa nos nossos dimensionamentos, nos nossos projetos de canais, por exemplo, tá? E depois, no final, a gente vai ver essa parte de regularização de vazão e cheia em canal e reservatório. Coloquei aqui alguns livros disponíveis, alguns deles estão na biblioteca, e aí comecei a parte de formalizar tudo que a gente foi conversando. Então, o que era a hidrologia? Que a gente vai ver, vai fazer esse estudo da água, né, a relação dessa água na terra. Então, onde que a gente vai aplicar? Drenagem, irrigação, controle de erosão, navegação, tudo isso a gente vai aplicar o que a gente vai ver aqui em hidrologia, que é esse comportamento da água, essa chuva, como é que ela vai funcionar, e o que eu disse para vocês que... Oi? O que eu falei para vocês que hidrologia, eu acho que eu falei para vocês, não sei se foi só na de vocês ou se foi na outra turma. Hidrologia nada mais é do que o princípio que a gente trabalha é com princípio estatístico, tá? Por quê? Para a gente fazer um projeto, a gente não vai usar, quanto que choveu aqui hoje? Vou lá e olho no pluviômetro quanto que deu de chuva. Não é assim que funciona. A gente vai fazer um projeto pensando o quê? Vocês não vão construir uma ponte, alguma coisa, pensando no hoje. Vocês vão pensar para daqui a tantos anos. Não vou ter todo esse gasto para uma coisa só momentânea, né? Então, a gente quer um período de... como é que chama? Um prazo, uma estimativa de vida aí, que eu esqueci a palavra que eu quero usar aqui. Então, esse horizonte de projeto vai ser de 10, 15 anos, sei lá. A gente vai ver qual que é a previsão que a gente tem de uso desse nosso projeto, seja um canal, seja uma ponte, o que for, tá? Então, para fazer essa previsão, até agora aqui que eu saiba, ninguém aqui é mãe de Ná que vai descobrir com a bola de cristal quanto que vai ser, qual que vai ser a máxima de cheia que a gente vai ter durante esse período, né? Então, a gente faz o quê? A gente pega dados passados, fiquem tranquilos que a gente não vai trabalhar 100% diretamente lá com a estatística, a gente vai entender como que vai usar esses dados, tá? A gente pega dados passados e consegue fazer, porque na natureza a gente tem ciclos que acontecem, e é isso que vai acontecer também com esse nosso funcionamento da água aqui, esse nosso ciclo da água. Então, vejo qual que foi o comportamento nesses anos passados, com esses dados que a gente tem armazenados, e aí a gente consegue tentar fazer essa previsão. A mesma coisa vocês vão ver lá em saneamento, com a parte de população, né? Então, a gente não tem como saber, quantas pessoas vão ter daqui a 30 anos. Então, a gente faz, a partir do comportamento do crescimento populacional que a gente tem nos últimos censos, né, que a gente tem censo de 10 em 10 anos, de forma geral, com algumas diferenças, tipo, não teve ano passado, vai ser esse ano, né, não teve 2020, vai ser 2021 por causa da pandemia. Então, a gente faz uma estimativa de como que vai ser, quanto que a gente vai ter de população. A mesma coisa com esse comportamento da água, a gente vai ver essa variação, qual que é esse período de retorno, tudo isso a gente vai entender durante esse semestre, tá bom? Então, isso que a gente vai trabalhar aqui em hidrologia. Embutido está uma análise estatística para a gente conseguir fazer essa previsão, tá bom? Então, coloquei aqui para vocês o esqueminha de como que é esse ciclo, que a água chove, né? Chove, parte infiltra, parte escoa superficialmente, parte vai escoar subterraneamente, depois essa água, devido à energia solar, né, essa água vai aquecer, ela evapora, vira nuvem de novo. Então, todo esse ciclo que a gente vai ter, e aqui eu fui colocando para vocês a parte de precipitação, como que a gente pode ver essa precipitação, o escoamento subterrâneo, escoamento superficial, e a parte da evaporação, como que ela pode se dar aqui, tá bom? Então, isso que a gente viu na semana passada. E o que é a bacia hidrográfica? Nada mais é do que o cerquinho onde a gente quer fazer esse estudo.
o exemplo, maior exemplo que a gente vai ter aqui no decorrer do semestre, falando principalmente das bacias, é o quê? Quero construir uma ponte que vai passar sobre um rio, né? Então, para eu fazer essa construção, eu preciso entender qual que é o comportamento da vazão nesse ponto do rio. Só que o rio, ele não é só ele ali, ele tem toda uma malha que está abastecendo esse ponto do rio que a gente precisa analisar, que vai ser a nossa foz ou o nosso exultório, que a gente vai chamar depois, né? Então, eu preciso ver quais que são esses corpos d'água, quais são esses rios que estão contribuindo para a vazão que vai passar por esse ponto. E aí, o que é a bacia hidrográfica? É como se fosse um cercadinho para eu saber, ó, eu estou abraçando aqui esse sistema de drenagem que está abastecendo aquele ponto lá de interesse. Então, esse cercadinho que a gente, cercadinho entre aspas, né, que a gente vai ter, então, não importa o que choveu nos arredores do meu cercadinho, eu quero saber só o comportamento dessa chuva que caiu e está contribuindo para dentro da minha bacia. Então, vou precisar da minha área e tudo mais, a gente vai ver como que a gente faz todos esses cálculos, tá? Então, essa bacia hidrográfica, bem grosseiramente, bem ludicamente, é o nosso cercadinho para a gente estudar o nosso sistema de drenagem, tá? E formalmente falando, é uma área definida topograficamente, então a gente tem pontos topograficamente mais elevados, tá? Então pontos mais altos, que vai ser drenada por um curso d'água ou um sistema que é conectado, então vários cursos d'água, tal que toda a vazão seja descarregada através de uma simples saída, que vai ser a nossa foz. Então, é como se a gente realmente tivesse uma bacia, choveu dentro dela e eu tenho uma torneirinha que vai sair, vai juntar toda essa água para eu levar ela embora, tá bom? Então, isso, quero que vocês tenham em mente que isso que é a bacia hidrográfica. Coloquei aqui sobre as principais bacias hidrográficas do Brasil, que a gente está inserido na bacia do Paraná, né? Depois dei um zoom aqui da bacia do Paraná, que a gente está, cadê? Aqui, né, tem o rio Tietê, Jesus, não estou enxergando nada. Rio Tietê aqui, estou acostumada com a minha tela grande, não estou com ela aqui hoje. Então, tem aqui o rio Tietê, que é o principal que corta aqui a nossa cidade de São Paulo, né? E a gente pode subdividir uma única bacia em subbacias, dependendo do nosso ponto de interesse, tá? Então, não é porque eu defini... Opa, volta aqui. Voltou. Não é porque eu tenho a bacia do Paraná. A bacia do Paraná que eu só posso trabalhar com a bacia do Paraná. Não, eu posso pegar... eu quero dentro do estado de São Paulo, dividir em outras subbacias de interesse. Aí, o exemplo que eu dei... Aí, vamos lá para o próximo slide. Eu sem a minha tela, tô meio lenta aqui também. Por que não tá saindo? Foi. Que eu tinha colocado no slide lá para frente, que eu tinha dado exemplo, né, que dentro da bacia do Paraná, dentro do estado de São Paulo, aí eu consigo destacar dentro do município de São Paulo, informações que eu peguei aqui do GeoSampa, o córrego do Sapateiro, que está ali na região, engloba, está dentro desse córrego do Sapateiro, o Parque do Ibirapuera, e aí dentro do córrego do Sapateiro, que eu tenho esses cursos d'água aqui, eu consigo subdividir em mais 3, quantas a gente precisar, subbacias aqui dentro. Então, por exemplo, eu dividi em 2 subbacias, dependendo da minha área de interesse. Então, sempre a gente vai ter que ver qual que é o nosso ponto de interesse, que vai ser o nosso exultório, tá? E, a partir dele, a gente vê todos os cursos d'água que estão contribuindo para essa vazão. E aí, consequentemente, a gente consegue fazer essa delimitação pela topografia, tá? E aí entra a parte da revisão de topografia que a gente tinha falado, né? Que o resuminho de topografia para quem ainda não teve topografia. Que é importante a gente saber, além dessa questão da escala, que foi a dúvida, né, que veio, era a questão das curvas de nível, tá? Então,
como que a gente define essas curvas de nível? O exemplo que eu tinha dado era do meu copinho retrátil, agora eu tô com ele, na semana passada eu não tava, né? O meu copinho retrátil, tá? Então, se eu analisar ele como sendo uma montanha, tá? Então, ele tem essa elevação aqui. Se eu fizer um corte aqui na vertical, o que que eu vou ter? Vai ser o perfil que a gente vai ter, cadê? Aqui. É o perfil, então tá aqui, esse desenho aqui, seria um perfil dessa minha montanha aqui, no exemplo aqui do desenho, são duas montanhas aqui de alturas diferentes. No meu copinho, uma só. Se eu faço vários cortes em paralelos em alturas diferentes, mas alturas equidistantes, então, tá aqui, tenho 0, aí vou de 10 em 10, por exemplo, 10 em 10 metros, vou subindo e vou fazendo cortes, e depois eu sobreponho essas imagens desses cortes. Aí eu vou ter o quê, ó? Se eu sobrepuser as imagens do meu copo aqui, ó, fechei meu copo. Vocês concordam que a imagem deve estar embaçada, né, para vocês, mas vocês conseguem imaginar, né? Essa sobreposição desses cortes que eu fiz equidistantes vão concêntricos, né? Porque é um círculo bonitinho aqui meu copo. Mas, no caso da nossa montanha, a gente vai chegar nesse perfil aqui, ó. A minha imagem tá do lado ali pequenininho, tá, Diego? Provavelmente. Então, por fazer a sobreposição desses cortes que a gente tem, eu tenho aqui, ó, essa parte de baixo que seria o 0, né? A cota 0 aqui, é essa curva de nível mais externa que a gente tem. Depois, a próxima foi feita em 50 metros de altitude, depois, tá só o G. Tem 3 Gabrielas logadas aí, hein? Cuidado. É uma Gabriela que tá com o microfone desligado. Tá? Então, aí aqui tá as curvas de nível, essas representações que a gente faz desses nossos cortes, tá bom? Como que a gente interpreta esses cortes aqui? Uma elevação. Se essa parte mais externa das minhas curvas de nível são valores menores do que a parte interna, significa que a gente tem uma elevação. Então, conforme eu vou subindo a minha altitude, eu vou reduzindo essa largura da minha montanha, da minha topografia. Se a parte mais externa tem valores mais elevados do que na parte interna, significa o quê? Que eu estou afunilando para baixo, então eu tenho uma depressão nessa minha região geográfica. Tá? Então, eu estou tendo uma depressão aqui. Caso eu tenha valores elevados, mais compridos, a gente vai ter esse espigão, que é essa parte da serra mais elevada, a gente tem muitos pontos elevados de uma forma mais alongada. E se a gente tem uma sucessão de pontos também mais alongados, mas com valores mais baixos dentro do contexto de curvas de nível, é o contrário, a gente tem a parte inferior que a gente tem o que a gente chama de Talweg, que é essa linha de maior profundidade no rio, que é onde a gente vai ter a passagem do nosso curso d'água principal da nossa bacia, tá? Então, tá aqui o esqueminha do perfil e o esqueminha das curvas de nível, tá? E aí, outra coisa importante para a gente saber não é só um monte de círculo aleatório que a gente vai trabalhar. A gente precisa saber, para entender essas curvas de nível, o quê? Sempre a gente vai caminhando na horizontal, né? Então, tá aqui. A gente vai caminhando na horizontal no nosso relevo real. Então, a cada tantos metros, a gente vai vendo qual que é essa altitude que a gente vai trabalhar, né? Ou, ao contrário, a cada tantos metros que a gente predeterminou, né, essa
esse passo que a gente vai dar subindo ali nossa montanha, eu vou ver qual que é a distância horizontal que a gente vai ter. Então, o que que significa? Nesse primeiro trecho aqui, que a gente está vindo de A para B, né? Nesse primeiro pedaço aqui, o que que acontece? Eu tenho uma elevação menos íngreme, né? Então, tá uma subida um pouco mais suave. Então, isso quer dizer o quê? Que as minhas curvas de nível, elas vão caminhando mais lentamente, então elas estão mais espaçadas. Diferentemente deste pedaço aqui, que o que que acontece? A gente tem uma queda mais acentuada, né? Queda pensando que a gente está indo da esquerda para a direita, né? Então eu vou ter uma queda mais acentuada. Então, num curto intervalo aqui de comprimento horizontal, eu tenho mais valores de diferença de altitude. Então, por isso que, quando a gente tem essa queda mais abrupta da altitude, essa variação mais abrupta da altitude, a gente tem as nossas curvas de nível mais próximas. E quando a gente tem as curvas de nível mais espaçadas, significa que a gente tem uma inclinação menos acentuada, tá? E, nesse caso aqui, ó, que tem círculos, no caso, concêntricos, né, é porque a gente tem esse morrinho, que a gente tem um pico ali dele mais bem definido, tá bom? A partir das curvas de nível, como a gente está falando de rios, e rios aqui a gente trabalha com escoamento livre, né, e nesse escoamento livre é sempre por gravidade que a gente vai escoar essa água, então sempre a gente vai sair do ponto mais alto da topografia para o ponto mais baixo. A tendência da água é sempre caminhar dessa forma, do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Então, a partir da visão que a gente tem das curvas de nível, a gente já consegue prever qual que vai ser esse caminhamento da água. Então, aqui, nessa topografia, a gente pode ter essa configuração aqui da nossa rede de drenagem, tá? Componentes que são importantes para a gente conhecer: divisor topográfico, tá? O Talweg, que ali é o nosso ponto mais baixo, e os nossos cursos d'água, tá? E o exutório da bacia. O que que a gente tem? O Talweg são essas linhas mais baixas, né? Então, olhando de cima a nossa bacia, esses pontos mais baixos que vão desde um ponto elevado, a gente vai ver isso melhorzinho no próximo arquivo da aula. Então, tem um ponto mais elevado que vai correr o nosso curso da água principal, e ele vai ser alimentado por todos os outros cursos que vão formar essa nossa rede de drenagem, tá? Então, esse Talweg são esses pontos mais baixos do curso d'água principal. O exutório da bacia é aquela analogia com a torneirinha onde toda a água vai se concentrar e vai sair da bacia por ali, que é pelo curso d'água principal que a gente está considerando. Os divisores de água são esses pontos mais elevados que a gente tem, né, topograficamente. A gente vai ver hoje aqui como que a gente faz essa divisão, delimita esse divisor de águas. A seção de controle vai estar nesse nosso exutório, que é por onde a gente vai captar essa água, que vai ser toda drenada da bacia, e eu fiz a diferenciação para vocês dessa rede de drenagem entre os rios perenes, intermitentes e efêmeros. E aqui só mais uma outra forma da gente visualizar, considerando que a gente pode ter o que a gente chama de vale, que vai ser essa forma topográfica, que vai ser do curso da água principal que a gente vai trabalhar. E aqui, em azul clarinho, a gente consegue visualizar esses cursos d'água que estão alimentando o curso d'água principal, tá? Eu estou sem a numeração dos slides. Isso aqui da classificação, da ordem, eu falei com vocês semana passada, não? Esse aqui é slide 28, 33... Falei de como que a gente faz a ordem dos cursos d'água? Não? Então, pega uma maçã e vamos seguir em frente aqui, João. Bora lá. Como que a gente consegue ordenar esses nossos canais e, consequentemente, saber qual que é a ordem da nossa bacia hidrográfica, tá? A gente começa pelos rios sem afluente.
Então, são as nascentes. Então, todos os trechos que a gente tiver que não recebem água de outro lugar, a gente vai colocar como sendo um trecho de rio de primeira ordem, tá? Então, eu destaquei aqui em vermelho todos esses trechos que não recebem água de lugar nenhum, tá? Eu não tenho desenho sem nada marcado. Então, todos esses trechos que não recebem água de lugar nenhum, seja aqui mais para cima da minha bacia, seja mais próximo aqui da foz da minha bacia, eu classifico eles como sendo de ordem 1, tá? Depois que a gente teve esses de ordem 1, o que a gente vai fazer? Toda vez que a gente junta dois trechos de ordem igual, tá? De ordem 1 ou 2 de ordem 2, não importa qual ordem seja. Sempre que a gente junta dois trechos de mesma ordem, a junção deles vai resultar no quê? Vai resultar num outro trecho de ordem, um número maior. Então, por exemplo, aqui, ó. Estão vendo minha cara, né? Eu tenho dois trechos que eu vou chamar de um, que é o meu de ordem, minhas canetas vermelhas aqui. Esses meus dois trechos de ordem 1, quando eles se juntam, e desce aqui no meu outro trecho em verde, esse trecho é 1, esse trecho é 1, o meu próximo trecho vai ser um número, uma ordem maior. Então, vai ser uma ordem 2. Se eu tiver dois trechos de ordem 2, esse outro vai ser uma ordem de quanto? 3, porque é uma maior. Beleza. Só cuidado para não achar que vai ser 4, que é o dobro, tá? Mas bonitinho aqui, falaram certinho. Então, ó, todos esses aqui que estão destacados são junções de dois rios de ordem 1, formam aqui em azul os meus rios de ordem 2, tá? Depois, esses dois pares aqui de rios de ordem 2 formam esse próximo de ordem 3. E para finalizar, esses dois de ordem 3 formam este aqui de ordem 4, tá? Então, sempre que a gente tem dois de mesma ordem, o trecho seguinte vai ser uma ordem acima. E quando eu junto rios de ordens diferentes, então, um com dois, dois com três, um com três, o que vai acontecer? Essa junção, a continuação dela vai ser o de ordem maior. Então, esse de 1 com esse de 2, vai continuar o de 2. Esse de 1 com esse de 3, vai continuar como 3. Onde mais que tem? Tem mais um 2 com mais um 3, que vai dar o de 3. E esse 1 com esse 4, a continuação dele vai ser o de ordem maior, que é o 4. Tá certo? Deu para entender? Tranquilo. Tá. Falo de novo sim, Jonilson. Nunca soma o total, Daniel. Sempre assim. Nascentes, quando não recebe água de lugar nenhum, são os nossos rios de ordem 1. A partir do momento que dois rios de mesma ordem se juntam e sai um só, o rio que sai resultante dessa junção vai ser uma ordem a mais. Então, dois de ordem 1 vão resultar um de ordem 2. Dois de ordem 2 resultam um de ordem 3. Dois de ordem 3, um de ordem 4 e assim por diante. Tá? E quando a gente junta um de ordem menor com um de ordem maior, o resultante dessa junção vai ser esse de ordem maior. Então, 1 com 4, que é o que está aqui no exemplo, a junção deles vai ser essa de ordem 4, continua a ordem superior. Tá certo? O Jonilson que tinha pedido para repetir. Tá. E aí, o que acontece? Depois, qual que é a maior ordem que a gente tem aqui dessa nossa classificação?
É o rio de ordem 4, então essa nossa bacia vai ser uma bacia de ordem 4, tá? Então, dessa forma a gente classifica. Então, esta bacia a gente consegue classificar ela como sendo de ordem 4. Mas, se eu quiser subdividir essa minha bacia em outras subbacias, dependendo do... mudando esse ponto do exultório, a gente pode fazer isso. Como estão essas cores diferentes aqui, como se a gente tivesse subbacias dentro dessa nossa bacia maior. Tá bom? Aqui eu já falei do córrego do Sapateiro, e aqui um outro exemplo de divisão de subbacias, a bacia do rio Tietê, e a gente pode subdividir ainda essa bacia do rio Tietê em outras subbacias, tá? Aí tô falando aqui para vocês, delimitar a bacia, a gente já viu quais são os rios que estão dentro dessa bacia, mas como que eu consigo definir essa minha bacia? Tá? Então, tenho esse passo a passo aqui para a gente trabalhar. Então, primeiro passo, a gente identifica esses cursos d'água e vê onde que está o nosso exultório, onde que é o nosso ponto de interesse. O exercício que a gente tem aqui para fazer depois é o quê? Tem um ponto que eu vou construir a ponte, e a partir desse ponto a gente vai traçar a nossa bacia hidrográfica, tá? Então, identifiquei esse exultório e toda a rede de drenagem que está alimentando esse ponto no exultório. E aí a gente vai começar a traçar uma linha contínua, tá? Então, vou traçar esse balãozinho aí que vai delimitar a nossa bacia, de forma que se inicie e termine no exultório, tá? Então, lembra de balão de festa, né? Quando a gente faz aquele desenho? Não tem o pontinho aqui que a gente vai dar o nó no balão? Então, pensa que esse exultório é como se fosse ali o nó do balão. Então, eu tenho toda a volta aqui e chego nesse ponto aqui final, tá? Vai ser um círculo bonitinho? Não, porque a nossa topografia não é bonitinha, né? Então, vocês vão ver que vai ficar sempre uns formatos meio estranhos. E a gente precisa respeitar, além de iniciar e terminar no exultório, né? A gente precisa respeitar algumas regrinhas, que são, primeiro, o divisor de águas não deve cortar nenhum curso d'água. Por quê? Se eu estou escoando com a minha água naturalmente por gravidade aqui, eu não posso cortar a minha bacia, porque o que vai acontecer com essa água que estava ali para trás? Se eu cortar esse curso d'água, significa o quê? O que está aqui para trás não está dentro da minha bacia. E, na verdade, não, né? Se ele está descendo esse curso d'água, ele vai contribuir de qualquer jeito com a bacia. Então, a gente não corta cursos d'água, a não ser no exultório, que a gente vai começar e vai sair dali de baixo. Então, a não ser nesse ponto, a gente, conforme vai traçando o restante da bacia, a gente não corta curso d'água, tá? Outro ponto importante da gente prestar atenção, os pontos mais altos, então, quando a gente olha a nossa planta, nossas curvas de nível, normalmente esses pontos mais altos fazem parte do nosso divisor topográfico, tá? O divisor topográfico deve passar igualmente afastado quando estiver entre curvas de nível, dois valores iguais aqui de curva de nível, tá? Então, vocês viram que nas curvas de nível, se eu tiver dois traços aqui, com o mesmo valor de altitude, significa o quê? Que a gente tem um morrinho aqui, então a gente considera que a nossa curva de nível está passando no meio, tá? E quando a gente vai cortando essas curvas de nível, como se a gente estivesse subindo aqui o morro para fazer esse nosso... Tem mais... só a Jennifer que não está me ouvindo, ou tem mais alguém? Estão me ouvindo? Jennifer, está ouvindo agora normal? A Karen também travou. Cruza os dedos aí, gente, para a gente ficar bem aqui agora. Acho que foi no C, né, que deve ter travado, então. Ou no D? Tá no delimitação de bacia, acho que o que travou foi a minha voz. Vou voltar no C, então, um passinho para trás. O item C, que fala
Quando a gente tem duas curvas de nível com o mesmo valor, significa o quê? Que eu tenho, na minha topografia, eu tenho uma montanhazinha assim, por exemplo, que eu estou pegando nesse ponto e nesse ponto o mesmo valor de altitude. Então, a nossa curva, nosso divisor da bacia vai passar bem no meio dessas duas curvas de nível de mesmo valor. E para finalizar, o divisor topográfico, conforme a gente vai caminhando para traçar essa nossa bacia, eu sei sempre que o ponto da minha foz é o ponto mais baixo, que a água toda vai descer e convergir para esse ponto aqui. Então, em certos momentos, a gente vai ter que subir o morro, né? Então, eu vou ter que ir caminhando aqui, subindo o valor. Tem um exemplo aqui depois. Estou primeiro explicando para depois entrar com um exemplo. A gente vai subindo a montanha, então a gente vai subindo essas curvas de nível, vai caminhando da menor para maior. Sempre que a gente for subindo essas curvas de nível, a gente vai tentar ir o mais perpendicularmente possível, tá? Então, esse cortar as curvas de nível mais perpendicular possível. Se a gente tiver que passar entre duas de mesmo valor, a gente tenta passar o mais equidistante possível das duas, tá? Então, aqui essa tela que está parada é esse passo a passo para vocês terem tudo que vocês têm que lembrar na hora de fazer esse traçado. Porque conforme a gente vai traçando, que é o exemplo que a gente vai fazer aqui, a gente acaba ficando tão preocupado em um dos pontos só que acaba esquecendo dos outros, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui com vocês? Com muita boa vontade de vocês, eu vou fazendo aqui, vai ficar meio tremidinho, meio tortinho, mas a gente vai fazendo aqui junto, tá? Eu vou fazer um pedaço e depois no próximo slide, quem já olhar o próximo slide já tem o spoiler aí, mas a gente vai seguindo por aqui, tá? Tentando fazer juntos ao vivo, tá bom? Então, ó, identifiquei aqui em azul o que a gente tem, os nossos cursos d'água, nossa rede de drenagem, e aqui embaixo em amarelo tá o ponto que vai ser o exultório, nosso ponto de interesse, é nesse pontinho aqui desse curso d'água principal. Então, eu preciso fazer um traçado que saia desse exultório, vou fazer toda essa volta para abraçar esses meus cursos d'água, e vou chegar de novo aqui embaixo. Nessa minha passada com o mouse, eu cortei um monte de curso d'água aqui, né? Ainda bem que era só o laser, não era canetinha. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui a partir do meu exultório. Essa primeira parte aqui, ó, para eu começar a fazer essa minha delimitação, vocês concordam que eu estou subindo as minhas curvas de nível aqui? 655, 660, tá indo de 5 em 5, né? Até chegar nesse pedacinho aqui que é 685. Então, isso aqui que significa o que que eu falei para vocês lá do item D, da gente ir subindo o morro, tentar ir o mais perpendicularmente possível a essas curvas de nível. Então, eu vou traçar aqui, ó. Vim por aqui, vou tentar vir o mais... Estão me ouvindo? Aguenta só um minuto que eu não sei se acabou a energia e é só o no break que está funcionando. Me dá um minuto que eu já venho. Aguenta um minuto que eu já venho.
Oi? Espera só um pouco. Tá caindo a... Gente, espera só um pouquinho que eu tô tentando resolver o probleminha técnico aqui, que a energia tá piscando e caiu a internet fixa, tá? Só um minutinho. Eu senti que a gente puxa um sensor. Voltei, gente. Não sei por quanto tempo. Deixa eu ver o que que rolou aqui enquanto eu tava fora. Milton pediu pra... Tá. Jesus amado, vamos lá. Tentando reconectar. Como tá piscando a energia aqui, o, o sinal da internet cai também, né? Do meu computador, que era o que estava salvando a gente, né? Tô tentando conectar no 3G do meu celular para não depender da internet fixa. Então, gente, você não tem noção do quanto eu tô suando aqui, tô com palpitação. Estão me ouvindo direito, não? Ou desistiram de mim já? Ouvindo sim, prof.
Para mim tá oscilando, professor. Às vezes dá para ouvir, às vezes não. Alô? Oi, vindo. Gente do céu. São Pedro não está colaborando com a minha pessoa? Vocês estão vendo que o negócio tá piscando aqui ainda, né? Perdi toda a conversa que a gente tinha daqui para trás, tá? A primeira conversa que eu tenho é do Augusto de Oliveira falando para eu tomar um copo d'água. Mano do céu. Respira fundo e vamos. Gente, eu tô na minha terceira opção aqui. Não, pelo amor de Deus, Leonardo, eu queria dar muita coisa aqui hoje que tá super atrasado. Meu Deus do céu. Calma, vamos lá. Agora nem essa bagaça funciona mais. Fechar tudo. Vamos começar do zero aqui. Como é que é? Põe modo avião para ele zerar tudo. E depois volta nele de novo. Não dá ideia, Kleber, que eu venho? Caiu de vez a internet daqui desse celular. Deixa eu só avisar a coordenação que caiu, mas que vocês estão comigo aqui no computador, tá? Que senão eles vão ver que eu não tô logada pelo celular. E vai dar ruim para mim. Ai, tchau. Eu não sou pessoa que sabe lidar, sim, certo, com... Não, eu acho que eu consigo compartilhar a tela. Eu esqueci que eu não estava mais compartilhando a tela. Uma janela. Tá aqui. Ok, eu vou só aqui pelo computador com vocês. Não vou ficar tentando mexer com o resto. Vocês estão vendo a apresentação agora, né? Então tá, eu vou seguir por aqui com vocês. Eu só estou logando aqui pelo celular, porque da mesma forma que conta a presença de vocês, conta a minha também, tá? Larga ele aqui, se ele funcionar, funcionou. Vamos lá. Cadê a minha apresentação? Aí vocês vão me dando feedback do que vocês estão vendo ou não, tá bom? Alguém, qualquer coisa, abre o áudio e me chama. Deixa eu ligar o áudio aqui, né, Gabriela? Se você não ligar o áudio, não adianta. Se alguém quiser falar alguma coisa comigo, me chama no áudio pra eu conseguir ouvir, tá bom? Bora lá. Aparentemente o chat aqui do celular tá funcionando, então. Mano do céu. 6 vezes apaga e volta, apaga e volta. Tá. Vamos tentar de novamente começar o traçado da nossa gráfica que eu fiz como traçado embaixo. É o make aqui do lado. O que a gente vai fazer? Eu venho aqui com a tá? E eu vou traçado. Tá travando, gente? Eu vou tirar a minha cara aqui, que aí eu acho que fica menos sobrecarregado.
então. Melhorou? Tá, então vamos tentando seguir aqui desse jeito. Então, a gente vai vir por aqui, vocês estão conseguindo ver a imagem, né? Cheguei até o 685. Chegou aqui no 685, a gente está dentro de um ponto aqui que ele é equidistante, né? Então, eu tenho essa bolinha aqui, esse círculo dessa curva de nível, que eu vou ter que passar de forma equidistante aqui nele. Eu vou ter que cruzar, mas de forma que a gente volte aqui para o outro lado paralelo, tá? Então, deixa eu voltar aqui para minha caneta. Para eu sair paralelo aqui, eu vou fazer isso, mais ou menos, ó. Tá? E aí a gente vai seguindo dessa forma, sempre tentando não fazer cortes, tentando não pode fazer cortes nos cursos d'água, e sempre tentando andar o mais perpendicular às curvas de nível diferentes e o mais paralelo possível a equidistantes de curvas de mesmo nível, tá? Então, a gente vai vir aqui no 95, do 95... Essa outra também é 95. Desci um pouco, subi para os 700, tá? Dos 700, também desci um pouco, subi um pouco, continua no 700 aqui, tá? E assim por diante a gente vai seguindo. Como resultado, a gente vai chegar numa figura parecida com essa aqui. Pode ter uma variaçãozinha para um lado, para o outro, a gente pode, tá? Desde que a gente siga aquelas 4 regrinhas. Não cruzar os cursos d'água, comece e termina aqui no ponto do exultório, sempre tentar andar o mais perpendicularmente possível a essas nossas curvas de nível, quando elas têm valores diferentes, e quando a gente está passando por curva de nível, 2 curvas de nível de mesmo valor, por exemplo, aqui não ficou tão certinho igual ficou aqui no desenho, aqui mais no meio, né? Então, pode ter uma pequena variação quando a gente faz esse traçado, tá? Então, esse que eu tinha feito lá antes, com mais calma, vim aqui e fui traçando, seguindo aquelas regrinhas, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui só para ver as regrinhas. Então, o divisor não deve cortar nenhum curso d'água, a não ser no exultório. Os pontos mais altos normalmente fazem parte do divisor topográfico, a gente usou eles. Divisor topográfico passa igualmente afastado quando estiver entre 2 curvas de nível do mesmo valor, e a gente corta mais perpendicularmente as nossas curvas de nível. Então, quando vocês olharem aqui, nessa minha tentativa, eu fui fazendo, seguindo essas regrinhas ali, tá certo? Travou, né? Oi? Estão me ouvindo? Tá normal? Ah, travou do celular aqui, que aí parei de ouvir vocês. Ouvindo sim. Ah, então tá bom, gente. Então, o que vai ficar aqui para vocês, e no final eu vou pedir muita desculpa para vocês, vai ficar esse exercício aqui para vocês tentarem fazer, e se alguém quiser ir compartilhando a tela comigo do que está fazendo, se está com dúvida, compartilhe a tela comigo, tá? Vocês vão ter esse exercício aqui de tentar traçar essa bacia hidrográfica e classificar a bacia com relação à ordem. Não olhem, não colhem da resposta que tem lá no final, nos próximos slides, tá? Tentem fazer por conta própria, seguindo essas regrinhas, tá? Só tomem bastante cuidado nessa situação, que o que acontece? Aqui em preto, essa linha mais grossa, né, em preto, tá tudo em preto, né, Gabriela? Mas essas linhas mais grossas, o que acontece? São os cursos d'água que vão estar dentro da nossa bacia, né? Só que vocês concordam que tem também linha mais grossa para cá? Então, minha pergunta primeira, antes de eu liberar aqui para vocês fazerem, é o quê?
A bacia que eu vou traçar vai estar aqui para o meu lado esquerdo ou vai estar aqui para o lado direito? Direito ou esquerdo? Pode escrever que eu voltei aqui para o chat. A gente vai traçar uma bacia para a direita ou para a esquerda? Para o lado menor? Ó, deixa eu fazer colorido aqui para não gerar dúvida da minha pergunta. Eu vou traçar uma bacia aqui para esse lado em vermelho, ou eu vou traçar a bacia, cadê azul? Para esse lado aqui em azul. A minha bacia vai ficar para o lado vermelho ou para o lado azul? Azul, 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 vermelho, azul, azul, azul. Por que que fica para o lado azul? Fica para o lado azul porque antes de vocês me darem essa resposta, o que que vocês têm que observar aqui? Vocês têm que observar qual que é o valor dessas curvas de nível que a gente tem. Então, aqui, que é o ponto mais alto que a gente tem, é 1.360. 1.340. Aqui na minha foz, aqui é 1.080, a próxima curva deve ser em 1.060, tá? De 20 em 20 aqui as nossas curvas de nível, tá? Então, vocês têm que tomar cuidado com isso. Por quê? Eu sei que para cá eu tenho pontos mais baixos do que aqui para o nosso lado direito aqui do slide. Então, para definir para que lado que a gente vai ter que ver onde que está a rede de drenagem, a gente precisa... Isso, porque está deslocada ali a nossa figura. Então, o exultório, você vai ver do exultório, para que lado que está mais elevado a partir do exultório, tá bom? Então, o que vocês vão ter que traçar vai aqui para esse lado que eu fiz essas bolotinhas aqui em azul. Então, o traçado da bacia vai ser para este lado em azul, tá bom? Conseguem tentar fazer? Sim? Pelo menos tentar, tá, gente? Como? Desenhando na folha? Como é Aqui que o que eu... você... Então, na semana passada eu tinha falado para quem conseguisse imprimir que estava o... Tem um arquivo PDF lá no Drive, né? O que alguns alunos de outras turmas fizeram, estavam fazendo no Paint ou aqui no PowerPoint, também dá para fazer, tá? Para vocês irem tentando delimitar. Ou, vocês estão me ouvindo bem agora? Tá sem falhar nada, minha voz? Sim. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar isso aqui para vocês tentarem fazer de lição de casa, tá? Dá para tentar fazer no PowerPoint também, tá? Igual eu fiquei tentando riscar aqui, dá para vocês tentar. Na verdade, gente, esse desenho aqui, eu fiz no PowerPoint, tá? Esse traçado aqui da bacia em vermelho. E esse próximo aqui eu fiz no PowerPoint. Se vocês estão me ouvindo bem, então eu vou seguir com o conteúdo que aí é só eu ficar falando e mostrando o PowerPoint para vocês, e aí vocês tentam fazer isso depois com calma, no aconchego do lar, já que está em quarentena, tá mais pesada as regras aí da quarentena, vocês fazem depois no aconchego do lar aí, pode ser? Tá, que se eu falar para vocês fazerem, vocês vão tudo para casa, para virar e dormir, tá? Ou vão assistir... Essa figura está onde mesmo? Eu posso pegar ela, porque aqui eu não consigo ver com nitidez os números, né? Pode ser que lá no arquivo que você mandou, consiga ver, né? Isso, o link que leva lá para a pasta do Google Drive, no Google Drive tem esse arquivo PDF. Tá bom, Kleber? Então, eu vou parar essa apresentação e vou começar a próxima. Ó, o José Miguel mandou aqui para a gente o link, tá bom?
Vou parar essa apresentação e vou apresentar a outra janela do PowerPoint. Cadê a outra janela? Meu Deus do céu, cadê a outra janela do PowerPoint? Hoje é dia, hein, gente? Tá. Eu vou compartilhar a tela inteira, e seja o que Deus quiser, se aparecer alguma coisa pessoal aqui. A gente reza. Vocês vão ver 200 janelas abertas aqui. Então vamos lá, PowerPoint, hidrologia, tá. Então vamos lá para o próximo conteúdo aqui. Sacola. Tá aqui. O próximo conteúdo, então, a ideia dessa primeira aula, gente, eu peço mil desculpas para vocês, tá, de tudo que está acontecendo aqui hoje. Agora vocês veem o que eu estou vendo na minha tela, então, vocês veem que eu não estou enxergando o chat, tá? Se alguém mandar recado aqui, alguém me chama no áudio, por favor. Então, o que acontece aqui? A gente viu, nessa primeira parte da aula, que seria essa nossa aula 1, a gente viu essa parte de como que eu delimito a bacia, o que é essa bacia hidrográfica, né? Então, tudo isso a gente definiu ali. A partir do momento que a gente tem definido essa nossa bacia hidrográfica, a gente precisa começar a fazer a caracterização dela, tá? Por quê? Se eu tenho áreas iguais, eu necessariamente tenho vazões máximas iguais? Vou voltar para o chat para vocês poderem responder pelo chat. Não, não. Só um não aqui do Daniel, por enquanto. Por que que não, tá? O Daniel tá certo, vou voltar já lá, não vou ficar esperando muito aqui, não. Por que que não? Porque dependendo da área que a gente tem, da nossa bacia hidrográfica, a gente tem muitas variáveis que a gente precisa considerar aqui nesse caso, tá? Então, não necessariamente áreas iguais vão corresponder para a gente vazões máximas iguais, tá? Então, quais variáveis que a gente vai ter que considerar aqui? Uso do solo, qual que é o tipo de solo que a gente está trabalhando, tá? Então, a gente pode ter um solo que ele tem uma característica por ser mais impermeável do que o outro, né? Ou a questão de uso do solo numa área rural com uma área urbana, né? A gente tem uma grande diferença nessa questão da impermeabilização do solo, tá? Então, quando a gente for trabalhar aqui na parte de drenagem, a gente vai aplicar isso. Por quê? A parte do uso do solo, a gente vai ver como é que a gente faz esses cálculos do coeficiente. Então, se eu tenho um solo mais impermeável, significa o quê? Significa que eu vou ter mais Repete qual parte, Vitor? Que bacias de áreas iguais não necessariamente têm a mesma vazão? Tá certo. Então, não necessariamente a gente vai ter a mesma vazão. Um exemplo é uma região que está mais impermeável, né? Então, dentro da cidade, comparada com uma área mais arborizada, né? Menos impermeável, mais permeável, vai acontecer o quê? O que a gente vai ter de diferença nessas bacias que vai resultar na nossa vazão? Uma área mais permeável, eu tenho maior infiltração da água no solo. Então, essa água da precipitação... Ah, não tá, eu tirei. Essa, que eu estava vendo no chat, se vocês mandavam alguma coisa. Essa área, ela vai conseguir, o solo absorve mais água e, consequentemente, a vazão que vai escoar superficialmente vai ser menor do que um solo, por exemplo, no centrão de São Paulo, que a gente tem praticamente tudo impermeável, né, tudo de asfalto, que o que acontece? A gente tem pouca água infiltrando, então o solo absorve pouca água e
todo o restante vai escoar superficialmente, que é o que vai resultar nas nossas vazões máximas, que a gente vai fazer esses cálculos depois. Então, esse tipo de solo e o uso do solo resultam nisso, de essa variação de uma bacia. Então, posso ter uma mesma área, mas com o uso do solo diferente, a gente tem comportamentos diferentes dessa vazão máxima. Outra questão, que é o que está aqui nessa aula de hoje para a gente conversar, é o que eu não vou terminar hoje, já vou avisando vocês que eu já tinha previsto, sem os problemas, que eu não ia terminar hoje, tá? São as características geométricas da bacia, as características da rede de drenagem que a gente tem na bacia e desse relevo que a gente vai trabalhar lá, tá? Então, a gente vai falar dessas 3 características nesse arquivo aqui, que está como aula 2. Então, para começar, a gente vai falar das características geométricas da bacia, tá bom? Então, como que a gente trabalha com essas características? Deixa eu ver quantas que eu anotei aqui, são 5 características que eu vou mostrar para vocês. A primeira é a área da bacia, tá? Então, a gente fez toda aquela determinação da área, então a gente fez aquela volta, né, o nosso cercadinho da nossa bacia, e aí eu preciso saber qual que é a área que eu tenho dentro desse meu cercadinho, tá? Tem formas diversas da gente determinar essa área, tá? Normalmente a gente determina pela planimetria, não é planialtimetria, na planimetria. Se alguém tiver curiosidade para entender como que funciona essa planimetria, tem esse link aí do YouTube para vocês verem, nem vou me arriscar a colocar vídeo aqui hoje para vocês, tá? Tem esse vídeo para vocês verem como que funciona essa delimitação da área da bacia, essa determinação da área da bacia, através dessa planimetria, tá? Então, a gente tem um mapa numa certa escala e a gente vai fazer essa delimitação com esse equipamento, tá bom? Outra forma que a gente tem de fazer, se alguém já usou o site lá que eu tinha comentado com vocês da Prefeitura de São Paulo, o GeoSampa, pelo GeoSampa a gente consegue também fazer uma aproximação dessa área. Então, a gente vai desenha como se fosse um polígono, né, como se a gente estivesse no AutoCAD, e aí com ele a gente consegue, ele fornece para a gente uma das ferramentas que tem, essa ferramenta de falar qual que é essa área que a gente tem, tá? Outra ferramenta que existe também no GeoSampa é a determinação do perímetro da bacia, tá? Então, a gente consegue ver qual que é esse comprimento que a gente tem ali. Eu vou tentar, tá, gente? Vocês sabem que aqui hoje tá, vamos que vamos, né? Eu vou tentar fazer aqui, ver se eu consigo abrir o GeoSampa, que ele também dá um pau às vezes, tá bom? Deixa eu ver se ele vai abrir. Que aí quem não conhece já vê como é que ele funciona. GeoSampa Prefeitura. Acho que eu não vou tentar sobrecarregar o bichinho, porque senão é capaz que a gente perca a nossa conexão, né? Hoje estava bem ruim, Rafael, então eu nem vou tentar ele. Porque se a minha conexão já está ruim, então ele não vai querer entrar. Mas vocês viram como que funciona? Tem informação de várias coisas da cidade de São Paulo, tá? Travou. Voltou? Voltou. Jesus, hoje é dia. Vamos continuar. Então, área da bacia, perímetro da bacia, a gente consegue fazer a determinação dessa forma, tá? Então, a área pela planimetria, o perímetro da bacia, com algum tipo de programa, a gente consegue fazer o cálculo desse comprimento, tá bom? O próximo característica que a gente vai trabalhar, essa terceira característica, é o que a gente chama de índice de compacidade, tá? Que eu vou correlacionar o perímetro da bacia com aí fica mais complexo explicar o que é, mas a gente vai usar a equação que já está aqui embaixo deduzida, tá? É a relação entre o perímetro da bacia e uma circunferência de área, que seria o diâmetro, né, de um círculo com área igual
a área da bacia, tá? Tem dedução de como que a gente chega aqui nessa equação de Kc? Tem, mas é desnecessário a gente fazer essa demonstração aqui, tá? O importante é a gente saber utilizar. Para calcular esse índice de compacidade, este Kc, é 0,28 vezes o perímetro da bacia hidrográfica, dividido pela raiz quadrada da área dessa bacia hidrográfica. Tomando cuidado para quê? As unidades. Então, o perímetro da bacia tem que estar em quilômetros e a área da bacia tem que estar em quilômetros quadrados, tá? Um exercício que a gente vai fazer no final da aula que vem, as unidades estão diferentes aqui. Então, tem uma que está em metro e tal, então a gente vai ter que fazer a conversão dessas unidades, tomar bastante cuidado com isso. E aí, o que significa esse índice de compacidade? O índice de compacidade vai dar para a gente qual que é a tendência, qual que é essa propensão que a nossa bacia tem. Perdi vocês ou não? É normal. Tá. Obrigada. É a tendência que essa bacia tem a ter grandes enchentes, tá? Então, ela vai mostrar para a gente se vai ser uma enchente mais significativa ou não, essas grandes enchentes, tá? Se vai ter uma significância maior essa nossa enchente. Então, esse é o nosso parâmetro, que é o índice de compacidade. E aí, dependendo dos valores que a gente tiver desse índice de compacidade, a gente fala se ele tem alta propensão, tendência mediana ou menor propensão a grandes enchentes, tá? O que significa o índice de compacidade, tá? Quanto mais próximo de um círculo, o que vai acontecer? A gente tem uma área menor, um comprimento menor para ter esse escoamento superficial direto, é um pequeno trecho que vai ser drenado. Então, a gente vai ter uma vazão máxima maior, que vai chegar mais água, a quantidade de água num trecho pequeno, e, consequentemente, ela vai escoar mais rápido. Diferentemente, quando a gente tem essa bacia um pouco mais alongada, que a gente tem uma maior extensão aqui desse nosso leito principal, então a gente vai ter essa entrada de água na nossa bacia de forma mais distribuída, e aí, com isso, tem maior chance. Gente, agora acabou de vez. Estão me ouvindo ainda? Tá, então, santo 3G do meu celular pessoal que tá seguindo, porque eu tô aqui no escuro falando com vocês, tá bom? O computador tá carregado, o celular tá carregado, a gente vai seguir em frente mais um tanto aqui, tá bom? Nem sei se tem vela, já nem tô olhando em volta aqui. Que imagem que sumiu? Você tá vendo a tela do meu computador, né? Calma que eu vou voltar lá, é que eu só tô vendo o que vocês estão escrevendo aqui, tá? Gente do céu. Mas vamos seguir em frente aqui. Então, quando a gente tem essa bacia mais alongada, a gente tem uma extensão maior para entrar essa água na bacia, e aí, consequentemente, a gente dá mais tempo para, se tiver o processo de infiltração, ou se tiver a questão de vazão na quantidade de água que passa numa sessão no intervalo de tempo, né, que vocês viram lá, comigo, né, vocês viram na quarta-feira. Então, quando essa água, ela demora mais para escoar, a gente vai ter essas vazões máximas, não vai ter vazões máximas tão elevadas, tá bom? Então, isso é o nosso índice de compacidade. Professora? O próximo índice que a gente... Oi? Professora? Nessa imagem que Oi, a senhora mostrou agora, a chance de ter mais enchente é no caso do círculo maior ou no círculo mais estreito? No mais circular. Então, quanto mais próximo de um círculo, a gente vai ter a concentração do escoamento superficial num pequeno trecho, que aí a gente vai ter um acúmulo maior de água num pequeno trecho, então a gente vai ter essa tendência de ter vazões máximas maiores, então tem uma maior tendência a ter enchentes,
tá? Que nesse slide anterior, ó, quanto mais próximo de 1 aqui a nossa bacia, a gente tem alta propensão a grandes enchentes, tá bom? Beleza. Valeu, obrigado. Então, esse foi o nosso primeiro índice. O nosso próximo índice, qual que é? É o índice de conformação, esse IC, tá? Esse índice de conformação, a gente vai relacionar a área da bacia com o comprimento axial da nossa bacia. Então, eu vou ver qual que é esse comprimento total que eu tenho da bacia. Do início até o final dela, a gente vai ver qual que é o maior comprimento que a gente vai ter. Tá? Então, olhando essa figura aqui nesse próximo slide, a gente vê o comprimento daqui do início da bacia até o final da bacia, qual que é esse maior comprimento que a gente vai ter, tá? Alguém mandou aqui alguma coisa? Não. Não sei o que está acontecendo. Tem uma luz piscando lá fora, mas tudo bem. Vamos seguir o barco. Então, esse maior comprimento que a gente vai ter dessa nossa bacia vai ser esse nosso, que a gente vai chamar desse comprimento axial, tá? Então, lembrando questão das unidades, a área da bacia vai estar em quilômetros quadrados e o comprimento axial vai estar em quilômetros, tá? Então, a gente tem que estar com essas unidades para a gente conseguir seguir em frente, chegar nesses valores que, tanto o índice de conformação quanto o índice de compacidade, a gente tem, eles são adimensionais, tá bom? Então, quanto mais baixo esse valor do índice de compacidade, significa que a gente tem menor propensão a enchentes, tá? Então, aqui a gente falava de grandes enchentes no índice de compacidade. O índice de conformação vai dar para a gente qual que é essa tendência de ter ou não as enchentes, tá? Então, valor baixo, a gente tem baixa tendência a enchente. Quanto mais próximo de 1, maior a tendência da gente ter essas enchentes. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho essa bacia que ela é mais, as duas aqui têm a mesma área, só que essa é um pouco mais longa, tá? Do que essa outra que é um pouco mais arredondada. E aí, o que acontece? Quando a gente faz esses cálculos, a gente chega nessa mais alongada com um índice de conformação mais baixo do que nessa mais curta, tá? Então, nessa mais curta, que eu tô com um índice de compacidade mais próximo de 1, significa que a gente tem uma propensão maior de ter essa enchente. E por que isso, né? Então, essa bacia estreita e longa que se aproxima de um retângulo vai ter uma menor probabilidade de ocorrência de chuva intensa que cubra a minha área inteira da bacia. Ao contrário dessa bacia que é mais curta, então, essa chuva intensa, ela consegue mais facilmente cobrir toda a minha área do que essa outra mais extensa, tá? Então, só reforçando, índice de compacidade vai dar para a gente a tendência de grandes enchentes, de qual que é a significância dessa enchente para a gente, e o índice de conformação vai dar para a gente essa questão da tendência maior ou menor de ter a enchente, tá? De ter esse fenômeno aí da enchente, tá bom? Dúvida por enquanto? Voltei aqui no chat, deixa eu ver o que mandaram. Só para ver se eu entendi. O círculo maior é muito terreno absorvendo água para pouco rio. Na verdade, Fábio, a bacia mais longa, mais alongada, se aproximando de um retângulo, a chance de uma chuva, um evento chuva, ele abranger toda essa área é menor do que se eu tiver uma área mais curtinha, entendeu? Isso que é essa figura aqui, não sei se ficou claro isso. Fábio? Tá. No caso, a maior seria uma chuva isolada. A gente fala desse evento chuva, Israel. Então, ter um evento chuva que consiga abranger, que a gente sabe que essas chuvas não acontecem, não é assim, uma área muito grande necessariamente que essa chuva vai acontecer. Então, esse evento chuva não necessariamente ele vai cobrir, pensa num regador, tá? Então, esse regador, ele vai ter mais dificuldade de cobrir uma área inteira se for maior do que se for
uma área mais comprida, né, pensando na mesma área, mesmo valor de área as duas. Se for uma área mais comprida, eu estou fazendo um monte de gestos aqui que vocês não estão vendo, mas tudo bem. Se for uma área mais comprida, esse regador, ele vai ter dificuldade de, não vai conseguir pegar essa área inteira de uma vez. Mas se eu pegar essa área mais curtinha, essa mesma área mais curta, com comprimento menor, o meu regador ele vai conseguir pegar um espaço maior dessa minha área. Ficou mais claro agora? Tá certo, então. Então, foram primeiro esses dois índices aqui, índice de conformação e índice de compacidade. Depois, deixa eu voltar aqui para o PowerPoint. Se eu não morri do coração hoje, eu não morri, tá? Então, só fazendo essa comparação da fluência, já falei bastante isso aqui para vocês, enquanto eu fui explicando os dois índices, mas bacias mais circulares convergem o escoamento superficial ao mesmo tempo num pequeno trecho da nossa bacia. E quando ela é mais estreita e longa, a gente vai ter menor potencial desses picos de vazão, justamente por isso, a gente vai ter um tempo maior para essa água ir escoando toda no decorrer dessa nossa bacia, tá bom? Um outro índice de forma que a gente tem é um outro parâmetro geométrico que a gente tem é o índice de forma, tá? Esse índice de forma, a gente vai correlacionar a largura média da bacia com aquele comprimento axial. Lembra que aquele comprimento axial é aquele maior comprimento que a gente vai ter da nossa bacia. E o que é essa largura média, tá? A largura média, a gente vai ter comprimentos diversos ao longo da nossa bacia. E aí a gente vai fazer antes aqui. E a gente vai ter um valor médio da soma de todos esses comprimentos aqui. Então, somo todos esses comprimentos, divido pelo número de medidas que a gente tem, eu achar esse L traço aqui, que é esse valor médio dos comprimentos da bacia. Deu para entender como é que acha esse comprimento médio? Do mundo só para... Tá travando, professor. E agora, estão me ouvindo?